Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 172 aqui pelo Novo Mercado. Eu me chamo Ícaro de Carvalho. Se você está assistindo essa aula através de uma gravação, não importa o dia, o horário, a data estelar, nosso tema de hoje é a estratégia nós contra eles. Para quem não sabe o que é a estratégia nós contra eles, vamos começar a partir do início. Estratégia nós contra eles é uma maneira de criar a sua comunicação onde você pega uma fatia grande de pessoas e escolhe um pequeno espectro delas. Quando você pega uma peça inteira de pessoas, imagine uma peça de carne desse tamanho e você tira apenas o filé mignon, apenas um pequeno grupo. Então, vou usar aqui como exemplo. Muitas vezes, quando alguém começa uma estratégia de comunicação, você vai perceber, todos os dias centenas de pessoas mandam mensagens para mim, algumas vezes até 1 milhar de pessoas, né, mandam mensagens para mim, e estão falando, as pessoas já começam falando sobre os seus produtos e sobre os seus negócios, e qual que é o primeiro esquema, qual que é o primeiro sinal, primeiro trejeito que eu identifico quando uma pessoa ela não tem tanta experiência assim com marketing, ela não tem tanta experiência com comunicação. Eu pergunto, presta atenção, eu pergunto, para quem é o seu produto? E elas me dizem, para todo mundo. Alguém aqui já respondeu isso? Por exemplo, vou começar com o exemplo do fotógrafo. Vocês não estão sabendo, porque não estava gravando, né? Mas tem um aluno nosso aqui, ele pediu para usar um exemplo com fotógrafos. Falou que eu usava muito exemplo com médico, nutricionista, professor, coach, comunicador. Vamos falar de fotógrafo. Então imagine que eu pergunte a um fotógrafo, cara, qual é o seu público-alvo? E ele vai me responder, todo mundo. Quando alguém me responde todo mundo, eu enxergo que nesse momento a pessoa não tem exatamente a ideia de para quem ela está comunicando. Porque todo mundo não é um público viável. Ah, Ícaro, é um público viável? É lógico que é um público viável. Se eu sou um fotógrafo, todo mundo pode ser fotografado. Mas não é todo mundo que pode ser fotografado, que é o seu público. Por exemplo, você fotografa baixa renda, você faz fotos populares, você faz 3x4 para documentos. Não, não, não. Então você não é um fotógrafo para todos. Tem gente que precisa da foto daquela maquininha do poupa-tempo. Tem gente que precisa daquela foto das antigas. Como é que era o nome? Foto sei lá o quê, daquelas casas que você comprava fotos, né? Fotocópia, sei lá como é que era o nome daquilo. Ninguém nem entra naquilo há uns 40 anos, então ninguém lembra do nome daquele negócio. E tem gente que só quer entrar na maquininha, colocar 10ão, tirar uma foto em 1 hora, ela é revelada e você, às vezes até instantânea, né? Então quando alguém responde todo mundo, vocês vão ver que essa aula vai ser meio clássica do Novo Mercado, né? A aula clássica do Novo Mercado é a aula com as crianças aqui gritando, porque hoje as 2 crianças estão doentes e elas estão aqui atrás. Com a mudança para o escritório, isso acabará. Não sei se para o bem, não sei se para o mal. Estou com um pouquinho de saudade, depois de tantos anos nesse cenário meio bizarro aqui, que é um pouco da reprodução da minha cabeça, as crianças gritando e com a polícia passando. Vai ter um grande salto de qualidade, isso eu posso garantir. Eu tenho certeza que no final do ano que vem eu vou olhar essa aula e vou falar, olha, lembra quando eu falei que teria um grande salto de qualidade? Mas a vida é assim, o Novo Mercado é um reflexo do que a gente faz aqui, por isso ele é tão importante. Então, quando as pessoas começam, elas não têm exatamente ideia do que elas vão fazer, para quem elas vão falar, para quem elas vão vender, a que preço elas vão vender. Elas falam todo mundo. E todo mundo é um erro, porque dificilmente você vai vender para todo mundo, porque nem a Coca-Cola vende para todo mundo. Nem as águas Minalba vende para todo mundo. Nem água mineral vende para todo mundo. Tem pessoas que compram água e põem numa garrafa, água engarrafada, tem gente que compra água no filtro Brastemp, tem gente que compra água no filtro Europa, então nem mesmo uma fábrica de água vende para todo mundo. Quando você tenta falar para todo mundo, você acaba não falando para ninguém. E se eu entrasse no meu Instagram agora e pegasse o nome, pegasse algumas pessoas que me seguem e me mandam um direct, eu conseguiria encontrar muitas pessoas que falam para ninguém. Qual é a característica de um perfil que não fala para ninguém? É um perfil que tenta falar para todo mundo.
É um perfil que só tem aquelas fotos com lugares comuns? É um perfil que não dá uma pontada da sua personalidade, não tem um pouco da sua opinião, ele não tem opinião forte, ou pelo menos, se não for forte, ele não tem uma opinião com personalidade sobre nada? É aquela pessoa que só posta uma foto dando um sorriso de lado, uma foto com o filho, ou uma foto da praia com uma mensagem motivacional? É um perfil morno. Existem algumas aulas aqui do Novo Mercado em que nós falamos sobre personalidade. Desenho até uma clave. Produtos de muita personalidade, produtos de pouca personalidade. O ideal é você estar no meio ali para você não ser tão agressivo também. Então a estratégia nós contra eles é basicamente uma estratégia onde nós reconhecemos que existe um grande público-alvo, que não é possível trabalhar com todos eles. Então nós escolhemos apenas uma pequena fatia desse público-alvo. Conscientemente, nós delimitamos o nosso público. Você pode olhar para o meu perfil, e ver um perfil com quase 300 mil seguidores, e você vai falar, olha, Ícaro, mas você está falando de voluntariamente selecionar as pessoas que te seguem, né? Mas você tem muitos seguidores, você fala para todo mundo. Negativo. Eu não só não falo para todo mundo, como eu não faço a menor questão de falar para todo mundo. Porque se eu falo para todos, eu não me identifico com ninguém. Qual que é a diferença de selecionar o público-alvo? Presta atenção aqui, que aqui é o centro do conceito. É muito raro eu passar o centro do conceito no início de uma aula, né? Então aproveita. Esse é o centro do conceito. Qual que é a diferença entre escolher ou determinar o seu público-alvo para utilizar uma estratégia nós contra eles? Escolhendo ou determinando ou delimitando o seu público-alvo, você pega um público maior e você seleciona ele. Na estratégia de nós contra eles. Isso daqui não é uma mera seleção. Isso daqui é um muro. Então, de fato, você constrói um muro. Eu estou vendo aqui um sinal de que está instável a conexão. Espero que não esteja travando. Eu falei para vocês que tá chovendo muito aqui em Santos, né? Então, bizarramente falando, em 2020, quando chove, as coisas caem. Pronto, voltou. Olha meu muro aí. Esse muro pode printar e pôr no Instagram, que o bagulho tá louco. Estão vendo? Estão vendo? Voltou? Preciso do feedback de vocês. Voltou? Sim? Então, ok. Deixar o chat. Vou fechar o chat aqui se houver algum aviso. Então, a diferença entre escolher o seu público-alvo e utilizar a estratégia nós contra eles é construir um muro. Na estratégia nós contra eles, você não só diz quem é o seu público-alvo. Presta atenção. Na estratégia nós contra eles, você faz questão de reforçar que aquele é o seu público-alvo e que todos os outros não interessam. Por que eu utilizaria uma estratégia nós contra eles? Quais são as vantagens de uma estratégia nós contra eles? A vantagem de uma estratégia nós contra eles é que ela cria um grupo que realmente se identifica com o emissor daquela mensagem. A grande desvantagem é que esse grupo não só é menor, como todos os outros dificilmente se tornarão o seu cliente, a não ser que você seja excessivamente bom. Sabe aquele negócio? O Facebook é esquerdista, o Mark Zuckerberg é esquerdista, mas o produto dele é tão bom que você usa mesmo ele votando em qualquer pessoa, mesmo ele sendo Osama Bin Laden. Mas como poucas pessoas ou poucas empresas são tão boas que de fato trazem os seus clientes para dentro, mesmo que eles não queiram ser seus clientes, você deve estar consciente de que você vai perder muita gente. Você não pode ser mentalmente frágil. Vocês viram que eu recebi uma mensagem de uma mulher, eu falei contra o aborto, reforçando o meu muro. Eu peguei mais tijolos e coloquei no meu muro, levantei ainda mais o meu muro. Foi a primeira vez no Instagram que abertamente eu disse: abortistas são assassinos. Eu já havia falado isso no Facebook, mas nunca havia falado isso no Instagram. Então eu levantei mais um nível de muro.
E é lógico que vem uma reação, porque tinha gente que está nesse muro e que agora está do outro lado. Ah, o Ícaro é legal, as mensagens do Ícaro são legais, ele fala sobre marketing é legal, ele fala sobre dinheiro é legal, ele fala sobre economia é legal, ele fala sobre família é legal, ele fala sobre finanças é legal. Ah, contra o aborto, que filho da puta! O cara, o muro vai aumentando, entendeu? E o muro vai jogando as pessoas para trás. Só que quem está dentro fica ainda mais fiel ao feudo que está sendo montado ali. Quando eu falo sobre religião, aumento ainda mais o meu muro. Mas as pessoas que estão dentro, elas estão dentro, conscientes e convictas daquilo. Quando o rapaz falou que iria vender as minhas aulas, alguns advogados me mandaram um direct falando, te atendo de graça. Só pelo que você faz de conteúdo para a gente. Só pelo que você me ajudou, te atendo de graça contra esse cara. Então, as pessoas que estão dentro do feudo, elas estão dispostas a batalhar pela manutenção daquele feudo. Porque a estratégia, nós contra eles, ela traz um princípio, que se chama o princípio do poder de um precipício. Imagine que tem um cara enorme e ele quer te bater. E você sabe que você vai tomar um couro daquele cara. Não tem como você vencê-lo, não é? Não sei que você pegue um revólver e mate o cara, mas não tem nas suas mãos. Então você vai fugindo desse cara. Agora imagine que esse cara te encurrale em um precipício. Se você for para trás, você cai e morre. Chega um momento em que você não pode mais recuar. Então, se esse cara grande, ele consegue te atemorizar até o momento em que você chegou na beirada do precipício. Aí você só pode ir para frente, então você vai ter que acabar enfrentando ele. O muro, ele afasta muita gente, mas aqueles que estão dentro, eles têm a noção correta, eles têm a noção constante de que eles participam de algo importante. Eles participam de algo valioso. Eles participam de um grupo coeso. Esse é o princípio do futebol. Qual é o sentido de aglomerar pessoas, uniformizá-las e, se outra pessoa passa na frente, ela é agredida? Porque é algo coletivo. Existe um estudo que mostra que os seres humanos tendem a se comportar de maneira mais violenta quando eles estão em grupo. Por quê? Porque a responsabilidade é dividida. Dificilmente você vai chegar e dar uma porrada na cabeça de um cara com uma cadeira, sozinho. Mas se tiver um grupo de pessoas fazendo isso, os mais suscetíveis, os mais maldosos vão se sentir tentados. Então, o princípio do precipício, ele tem que mostrar que de fato há um precipício. Não pode ser um declive pequenininho, tem que ser um precipício. Se for um declive pequeno, você pula e continua fugindo. Se o muro for muito pequeno, as pessoas ficam entrando e saindo, são pequenos incômodos. Então você tem que levantá-los mesmo. Você tem que mostrar que a sua teoria é aquela e que todas as outras... Meu muro antigamente era muito maior. Meu muro hoje, de 32 anos, meu muro é baixinho. Vocês precisavam ver, se tem algum aluno aí do início do novo mercado lá do Facebook, ali era muro, com arame farpado. O que eu acredito é a verdade, o que eu não acredito é a mentira. Hoje em dia, aí 32 anos, depois de filho, você fica mais mole. É um muro baixinho, cara. Aceito outras opiniões, não discuto um monte de coisas. É um muro mais amigável. Tanto é que eu saí de 30 mil seguidores no Facebook para 300 mil no Instagram. Uma opinião mais soft. Então, assim, cara, o seu muro ele tem que existir, mas se ele for muito alto, você tem que saber que são poucas pessoas. Mas eles partem do princípio do 1000 fans. Você só precisa de 1000 fãs realmente fiéis que te paguem R$100 por ano, que te consumam R$100 por ano. Você tem R$100.000 de faturamento, dividido por 12, você faz parte do 1% mais rico do país.
Esse é o princípio. Quando vocês olham para esses montes de números, na verdade, se você tiver 1000 fãs de verdade, 1000 pessoas que te acompanham, 1000 pessoas que te enxergam como alguém que tem algo importante a dizer. Opa, voltou? Voltou? Estamos de volta? Se você realmente tiver 1000 pessoas que realmente querem ouvir o que você tem a dizer, que enxergam sentido naquilo que você fala, 1000 pessoas, e você convencê-las a pagarem R$100 por ano, é R$100 agora, é R$100 por ano, R$10 por mês, você tem entre 8 a 9 mil reais de receita por ano, por mês, e te coloca isso no 1% mais rico do país. Alguns exemplos de estratégia do precipício, de nós contra eles e de grandes precipícios que funcionaram ao longo da história. Dunkirk. Quem não viu esse filme, veja hoje. Reserva 3 horinhas aí que vale a pena. Desliga celular, vê o filme com tranquilidade. Um dos melhores filmes, uma das melhores fotografias dos últimos 20 anos, talvez. Dunkirk. Dunkirk, do melhor diretor vivo hoje. Então, Dunkirk. Aqui, ó. Dunkirk. Coloquei ali. Dunkirk. Dunkirk foi uma operação, um grande fracasso militar da Inglaterra, onde eles acabaram isolando numa península, eles acabaram isolando numa praia uma divisão inteira de soldados que estavam sendo metralhados pelos alemães e que não tinham como sair dali. E os homens só tinham o oceano atrás deles e o campo de batalha. É o nós contra eles. Perfeito. Ou a gente se junta ou a gente morre. Um outro exemplo de outro filme fantástico. Esse ainda é mais fantástico ainda, o exemplo, né? Chamado Jadotville. 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 Uma história real também de uma divisão do exército irlandês. Irlandês sempre brigou que nem uns malucos, né? Sempre foram grandes guerreiros. E eles ficam isolados, mantendo a posição, sem reforços, até o último homem, né? Não morrem todos, né? Mas ficam lá perdendo homens, porque só existe... Aqui está o show do spoiler, né? Porque só existem eles contra o mundo. 300 de Esparta. 300 homens contra todos os outros. Outro filme muito bom. Você começar a sentir isso. E, para aproximar da nossa realidade, a estratégia do João Santana com o PT no governo Lula II, em que o próprio João Santana, numa jogada de gênio, ele nomeia a campanha com nós contra eles. Somos nós contra eles. Eles representam os fantasmas do passado. A fome, a falta de carne na mesa, o pobre que não entra no aeroporto, o porteiro que hoje compra uma televisão e um sofá e não tinha. O PT, ele não acende, sem qualquer motivo. O PT ele acende como uma manifestação legítima de um povo. Era um Brasil muito mais difícil que hoje. Era um Brasil que se tornaria hiperinflacionário. Era um Brasil que tinha um PIB per capita muito baixo, que havia se industrializado. Nós não somos muito mais industrializados hoje do que nós éramos lá atrás. É meio bizarro isso. O Brasil é um caso meio bizarro em que gerações envelhecem e o país não muda. E essas pessoas, elas trabalhavam em fábricas, elas tinham bem menos poder de compra, elas tinham bem menos qualidade de vida, elas não tinham acesso à proteína, à carne. E a discussão política, ela era literalmente entre políticos, que discutiam questões técnicas, monetárias. E o PT nasce
nos pátios e nos currais produtivos, dizendo, eles já têm demais. Agora queremos um pouco disso. É o nós contra eles clássico. Quem aqui tem mais de 40, 50 anos? Porque com 32 eu peguei pouco. Vocês lembram? O Emerson está falando que tem 47. Você lembra quem era o petista dos anos 80? Quem era o petista do Lula contra o Collor, lembra? O petista era aquele Lula. O petista era o sindicalista, o petista era o professor universitário, o petista era o maconheiro, o petista era o barbado, o hippie, o subversivo, o cara da jovem guarda, o cara de cabelo comprido. Esse era o petista. Quando o Lula tira aquela foto que todo mundo usa hoje para esculhambar ele, né? Em que ele está com a barriga de fora, com a mão dentro do umbigo, assim. Aquilo é o PT. Aquilo era o PT. O Lula estava dizendo, ei, eu não quero vocês do Collor, eu não quero vocês do Quércia, eu não quero vocês do MDB aqui, não. Olha quem é o meu público. E aí as professoras e as assistentes sociais, elas davam um desconto, elas davam o salário 10% para o PT. Elas davam um percentual para o PT, todo mês. Todo mês o cara que era afiliado ao Partido dos Trabalhadores dava 10% para o partido. Alguém aqui na sala, vai ser difícil, porque até se tiver o cara não vai querer falar, mas poderia falar. Alguém hoje é filiado ao PT, ou alguém hoje ainda continua votando no PT e dá um percentual do salário? É muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque agora o muro agora está voltando a ficar alto, mas antes o muro tinha baixado. Então, quando o muro baixa, você sente que, puta, agora várias pessoas podem ser do PT. Agora eles têm dinheiro, agora eles não precisam estar mais comigo. Muros altos criam clientes realmente muito fiéis. Eu tenho um grupo de pessoas. Alguém aqui ainda assina Novo Mercado pelo PayPal? Ou seja, há mais de um ano? Alguém começou, pegou o Novo Mercado a 40... Ó, a Carolina assina pelo PayPal. Deve ter gente aqui que assinou pelo R$ 49,90. O meu índice de cancelamento no R$ 49,90 é baixíssimo. Quem começou lá atrás ficou. Então, assim, eu sei que hoje o cara que está comigo no PayPal, ele tem muito mais tendência de continuar comigo, o que é contraintuitivo, porque esse cara está há muito tempo, do que a pessoa que chegou agora. Porque a pessoa que chegou agora, ela chegou por causa do Ícaro, do Story, ela chegou por causa da live, ela chegou porque o Ícaro tem 300 mil seguidores. Ela nem entende quem é o Ícaro ainda. Quem chegou agora não sabe quem sou eu. Ela está tentando descobrir. O cara do R$ 49,90, ele passou por tudo. O cara do R$ 49,90, ele passou pelo Brasil Paralelo, e ele viu a gente fazendo o Brasil Paralelo, ele passou pelo Código, ele passou pelo Portal do Primo Rico, ele passou pela Avenue Securities, ele passou pela LSM, ele passou pela Liberta Global, e ele viu o Ícaro casando, tendo um filho, tendo outro, mudando de apartamento. Ele foi vendo a história e a ascensão dos projetos. Hoje o Ícaro se confunde com o Instagram. Hoje o Ícaro é quase o produto dele mesmo. Não é mais o Ícaro que monta os projetos para os outros. Então, assim, quando o muro vai baixando, as pessoas vão circulando. Mas quando você circula, as pessoas também saem. E aí o PT, quando ele tenta, ele percebe que ele tem chance de ganhar. Qual é a tentação? E essa tentação aconteceu comigo. O mesmo movimento que o PT fez, eu fiz, porque é muito tentador. Quando o Lula percebeu que ele poderia ganhar uma eleição, após o Fernando Henrique Cardoso II, o que ele fez? Agora eu preciso ser o Lula paz e amor. Tira a barba preta,
deixa ela baixinha, bota um terno, gravatinha do Brasil, chama o Henrique Meirelles para ser vice. Ricardo Almeida, isso mesmo. E agora o Lula vai falar para as elites, falar para as pessoas, falar para a classe média. Estão ouvindo? Voltou? Voltou? Deu uma estabilidade aqui? Estão com som? Tá falando com a... Aí, o Lula baixou os muros. Os petistas mais fanáticos falaram, o Lula traiu a esquerda, agora o Lula vendeu tudo para os banqueiros, o Lula vendeu o Brasil. Os mais fanáticos fizeram o quê? Criaram um PSOL. Ele se vendeu. E aí, então eles saíram, o muro baixou, eles saíram, e foram para outros muros mais altos, mas entrou um monte de gente. Entrou um monte de gente. Governo Lula 2. Eu não conseguia contar quem não votou no Lula. Já teve 60% dos votos. Todo mundo votava no Lula. Os caras votavam no Lula porque você não conseguiu nem criticar o Lula. A mocinha lá do Santander, depois de Lula, Dilma, ela foi falar, olha, talvez o Brasil não vá muito bem, demitiram a menina. Não, também nunca votei no PT, mas as pessoas votaram. E votaram muito, 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 muito grosso, em volume mesmo. E aí os muros baixaram. O Ícaro baixou os muros. O Ícaro baixou os muros. O Ícaro do Instagram parou de criar treta, o Ícaro do Instagram parou de criticar as pessoas, parou de criticar outros profissionais do mercado, não por estratégia, mas por amadurecimento mesmo. Começou o foda-se o nióbio, foi uma maneira de parar de discutir coisinha pequena, de parar de discutir picuinha, de parar de discutir bobagenzinha e focar na construção. Então, assim, o muro, ele pode ser muito alto, mas ele pode ser baixo também. Se ele existe, o muro mais baixo traz mais gente, mas essas pessoas entram e saem. O muro muito alto criam pessoas que não saem nunca. Mas elas são menores, entendeu? Quais são os pontos mais importantes da estratégia do nós contra eles? O mais importante de todos é o reforço da identidade de um grupo. Então, quando o Ítalo fala bem-vindo ao mundo real, seja forte, não encha o saco, e alguém critica ele, ele fala o quê? O Ítalo vira e fala assim, vai tomar no cu. Só que ele não está falando vai tomar no cu para a pessoa. Ele está falando para todos os outros. Olha o que acontece quando alguém não está engajado como a gente. Afasta a pessoa. Tem gente que é muito puta. Mas tem gente que gosta pra caramba. Eu já não faço esse tipo de coisa, mas qual é o meu principal muro? Não existe REC. Esse é o meu principal muro. Tecnicamente falando, esse é o meu principal muro. Não é religião, não é a minha família, não é eu ser de direita, não é eu ser conservador, não é eu ser liberal. O meu principal muro se chama não existe REC. Porque no mercado onde todos vendem REC, eu digo, cara, é trabalho duro. Você já parou para pensar o tamanho de um muro que existe quando eu viro e falo assim, você tem que estar disposto a trabalhar por 10 anos. Puta que pariu, meu concorrente está falando ganhe dinheiro semana que vem. Consegue imaginar isso? Eu estou concorrendo num mercado onde o meu concorrente ali do lado diz, faça dinheiro na praia, com o computador, no seu pé, tirando foto, tomando marguerita. E eu viro e falo assim, cara, isso daqui é bobagem. Isso daqui é mentira. O único que vai enriquecer é ele. Não existe REC.
Cara, é um tremendo muro. Só que o que acontece? Quando você fala isso, você torna óbvio, cara, você tira vendas dos olhos das pessoas de que aquilo é uma caricatura, de que aquilo é uma piada, de que aquilo é uma brincadeira. Então as pessoas ficam com você. Então você tem que ter esse reforço de identidade. Agora eu vou usar alguns exemplos aqui para não ficar tão abstrato assim. Nutricionistas, né? Vocês falam que eu falo sempre de nutricionista, mas aqui é um exemplo básico do Instagram. Nutricionista. Olha o que a Lara faz. A Lara faz um tremendo nosso contra eles. Ela é a favor da dieta de baixo carboidrato. E ela fala, pessoal, a Lara tem um muro que é maravilhoso. Um dos muros mais bonitos do Instagram. Ela fala assim, o que emagrece não é exercício. O que emagrece? Deve ter gente aí que sabe. O que ela fala? O que emagrece... todo mundo aí. Ó. É isso. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, o que ela tá falando, meu? Tem uns pedreiros que só comem arroz, farinha, feijão, os caras são fortes pra caramba. O que ela tá falando? É muito bom esse muro. O que emagrece no exercício, o que emagrece é dieta. Quando a pessoa ouve isso, e ela entende isso, e ela vê outras pessoas, contraste, vejam a aula de contraste também. E ela vê outras pessoas falando bobagem, o cara falando de que vai pra academia e fica tomando um monte de cerveja, a pessoa vira e fala assim, você sabia que o que emagrece não é exercício, o que emagrece é dieta? O cara, onde é que você ouviu isso? Lindo exercício de identificação de grupo. Vamos lá. Para uma pessoa que investimentos, né? Para um professor de finanças. O Warren Buffett tem uma frase que diz que o mercado é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, enquanto está todo mundo vendendo day trading, enriquecer amanhã, você vira e fala assim, cara, o que te enriquece, esse é um muro meu. Investir não te deixará rico. Quando o muro ele pega no contraste, é lindo. Todo mundo está falando investimento para ficar rico, invista para ficar rico. Você vira e fala assim, investimento não te deixará rico. Meu Deus. Marcelo está perguntando, e para o público de TI? Eu não sei o que você fornece de serviço. Eu não sei o que você fornece de serviço. Olha, pergunta muito importante do Pedro. Qual é o muro do Nigro? Qual é o muro do Nigro? Qual é o muro da Nath? Qual é o muro desses youtubers grandes? Qual é o muro da Nath? Qual é o muro do Nigro? Não tem. Por que eles não têm muro? Alguém consegue me explicar? Por que o Nigro, por que a Nath não tem muro? Por que o Felipe Neto não tem muro? Porque eles não querem isso daqui. Eles querem isso daqui. Eles querem tudo. Que é uma outra estratégia. Outra estratégia. O que você percebe? E eu percebo isso claramente, como comunicador. Quando eu vou para um evento onde está o Nigro, por exemplo, a fila do Nigro, sim, eles fazem isso conscientemente. Conscientemente, você almeja 1 milhão de seguidores. Conscientemente. Conscientemente. Eles fazem isso conscientemente. É uma outra estratégia. Então, por exemplo, tá num evento. Eu fui num evento e estava o Nigro. A fila do Nigro, ela ia até o final do evento. A fila para tirar foto comigo. Como era a foto com o Nigro? Ô, primo, tudo bem? Tirou a foto e vai embora. Primo, adoro o seu canal, cara. Mudou minha vida. Tira a foto e vai embora. Porque o mais importante era o ato do registro. Para mostrar que estava com o primo rico. Como é que era a foto? Com alguém de muros altos, com o Joel, por exemplo. O cara segurava a mão do Joel e falava, cara, você mudou minha vida. Aquela live que você fez.
aquela live que você fez me impediu, eu ia me suicidar, eu era alcoólatra, o cara fica falando com ele, segurando a mão dele. O cara tá dentro do muro, entendeu? O cara tá dentro daquele grupinho. O cara conhece as pessoas que estão ali. Nenhum seguidor do Primo Rico. Opa, você é seguidor, Marcelo, você segue o Primo Rico também, hein? Não tem essa identificação. Ou eu sou seguidor do Primo Rico, hein? Ou eu também. Você não falou, eu assisto a Rede Globo, hein? Eu também assisto a Rede Globo. Não tem essa identificação. E aí vem o ponto. Esse é o ponto que separa o comunicador inteligente do comunicador que está só começando. Já respondo sobre o Érico. O reforço do discurso, presta atenção, não está no grupo. Você não fala sobre o grupo. Você não fala sobre o grupo. Cara, anota. Você não fala sobre o grupo. 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 O reforço da estratégia não está no grupo. O segredo está no muro. O segredo não está nas pessoas. O segredo está no muro. O problema é quem está lá fora, que você não vê, porque tem um muro. Se tem um muro e você não vê, você não sabe quem é lá fora. O segredo está no muro. Então, por exemplo, você fala do Érico. Qual é o muro do Érico? O muro do Érico é basicamente um murinho desse tamaninho, assim, bem pequenininho. Quando ele fala, se você não quer investir, se você não quer assumir o risco, não venha. É o único muro que o Érico tem. E que é inteligente. Porque tira o cara que quer ganhar tudo de braço cruzado. Mas é bem pequenininho. Bem pequenininho. Quando ele fala, basta ter uma conexão com o computador, é muito pequeno o muro. Muito pequeno. Então, assim, é bem pequeno. Como o Pedro falou, é um degrauzinho. É um degrau. O muro do Flávio é até um pouquinho maior. O Flávio bate no cara. O Flávio diz que ele não pode ser vagabundo. O cara fala que ele tem que se levantar e trabalhar. E outra coisa, viu? O muro do Érico, inteligentemente falando, o muro do Érico está subindo. O muro do Érico está subindo. Agora ele fala que você tem que fazer 6, 7 lançamentos até conseguir um 6 em 7. Essa é uma notícia nova. Essa notícia tem 1 ano. Menos de 1 ano. Essa notícia começou em fevereiro, março. Então ele está subindo um pouquinho o muro. Está subindo um pouquinho o muro. Porque, cara, o cliente que não quer fazer nada é péssimo. É péssimo. E aí vem o ponto. Como é que você escolhe? Como é que você monta uma estratégia? Como é que você monta uma estratégia de nós contra eles? Vamos lá. Primeiro ponto. Quem é o seu público? Para quem você fala? Ícaro, para quem você fala? Para pessoas que querem utilizar a internet para vender mais. Vender mais a própria imagem, vender mais o próprio conhecimento, vender mais os próprios produtos. Esse é o meu público. Através de trabalho duro, constante e sério. Quem é o meu público? Pessoas. Quem é o meu público? Respostas. Resposta. Pessoas que querem utilizar a internet para vender mais. Ok? Faço essa pergunta para você. Quem é o seu público? Qual é o seu muro? Qual é o meu muro? O meu muro é trabalho duro, longo prazo, vida digna, comunicação com qualidade, conteúdo com volume, postar. Não tem hack. Esse é o meu muro. Esse é o meu muro. Você precisa saber qual é o seu público e qual é o seu muro. A partir desse momento, você vai usar 2 estratégias que eu chamo de 1-1-1. Você vai usar 2 estratégiazinhas, 2 esqueminhas, 2 macetinhos que eu montei para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Qual que é o primeiro 1-1-1?
É o primeiro do muro. Que é o primeiro Um inimigo. Quem é o seu inimigo? Você sabe quem é o seu público, você sabe quem é o seu muro. Quem é o seu inimigo? Quem é o meu inimigo? O vendedor de promessas falsas. O empreendedor de palco. O vigarista. Esse é o meu inimigo. Esse é o meu inimigo. É por isso que quando eu estava em Miami, eu aproveitei aquele cenário. Vocês lembram quando eu falei que o problema não são as pessoas? Você não tem que focar nas pessoas, tem que focar no muro. Eu estava lá em Miami, naquela imagem fantástica, naquele oceano magnífico. O que eu fiz? Eu ataquei o muro. Olha, tem gente que usa essa vista para te dizer que tem como ganhar dinheiro fácil, mas eu demorei 12 anos para chegar até aqui. 12 anos. Eu preferi mostrar o muro. Porque você tem que mostrar o muro. Mais importante do que eu virar e falar: oi, pessoal, olha a minha vista, hein, pessoal? Isso daqui é marketing digital, hein, pessoal? Vida na internet, pessoal. High stake, pessoal. Miami, pessoal. Eu viro e falo assim: tá vendo isso daqui? Isso daqui é uma fábrica de pegar trouxa, que parcela a viagem em 12 vezes. Que delícia. Puta, que delícia, cara. Eu tô mostrando para vocês como funciona. Aplica essa merda, cara. Eu não conheço ninguém que fica fazendo essas porra, entendeu? Eu não conheço ninguém que vende o conhecimento que usa para gerar engajamento, para gerar negócio. Por que você acha que eu tava na Empíricos? Você acha que alguém chega e senta com o Felipe fazendo marketing ruim? Sem saber o que foi uma empresa que fatura 200 milhões de reais por ano? Foco no muro, entendeu? Foco no muro. Quem é o seu inimigo? O meu inimigo são esses. Quem são os seus inimigos? Segundo ponto, qual é o seu tema? Um tema. Você tem um inimigo. O meu inimigo é esse, cara. O meu inimigo é o vendedor de promessa falsa, o meu inimigo é o empreendedor de palco, o meu inimigo é o vigarista, o meu inimigo são esses caras. São esses caras que alugam carro para fazer vídeo. Qual é o seu tema? Qual é o seu único tema? Eu vou falar sobre isso aqui com cuidado, que tem uma coisa interessante para vocês. Qual é o seu tema? Empreendedorismo e marketing digital. Bom, acabou. Esse é o meu empreendedorismo e marketing digital. É isso. Alguém ali falou que o inimigo são as clínicas populares. Cara, esse é o inimigo da Lara. A Lara fala assim: eu não atendo plano de saúde. Não atendo plano de saúde porque foda-se. Se você quiser um bom profissional, me pague. E eu não tenho mais agenda. A Lara fala isso. Quem são os inimigos da Lara? Os profissionais ruins. Simples assim. Tema: empreendedorismo e marketing digital. Escolha um único tema e vá até o final nele. Não fique falando sobre tudo. Não fique falando sobre tudo. E por que eu disse que eu vou falar com cuidado? Porque vocês veem, cara, eu sou um redator extremamente experiente. Provavelmente eu sou um dos melhores no Brasil nisso daqui. Eu estou usando provavelmente por modéstia, porque eu tenho certeza que eu sou um dos melhores nisso daqui. Eu não sou bom em um monte de coisa, mas em escrever eu sou. Agora, depois de 12 anos, é que eu estou me permitindo falar sobre dois temas: investimento e marketing digital. E mesmo assim, cara, eu sinto que às vezes eu falo, puta, eu falo de grana, eu falo de marketing, eu falo de grana, eu falo de marketing, eu falo de grana, eu falo de marketing. Uma longa conversa com a Ana, uma longa conversa com ela em 2020, para saber, nega, mostro minha carteira de investimentos ou não? Mostro o dinheiro que eu tenho na bolsa ou não? Depois de 12 anos fazendo isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço isso, peraí, eu sou o Ícaro que fala, eu sou o Ícaro que concorre com o Érico ou sou o Ícaro que concorre com o Perini?
Eu sou o Ícaro do investimento ou eu sou o Ícaro do marketing digital? Será que eu não estou perdendo gente no ambiente que eu já tenho total controle e estou indo para um ambiente que eu não sou uma autoridade? Porque uma coisa é eu ter dinheiro aportado, sei lá, alguns milhões aportados. Mas quer dizer que eu sou uma autoridade? Se você me perguntar hoje o nome de 2 fundos de investimento, eu não sei. Eu não me importo. Então, assim, isso que eu estou falando para vocês é o que está acontecendo na minha cabeça. Ícaro, e por que você está pensando nisso? Posso ser 100% sincero com vocês? 105% sincero com vocês? Porque dá tédio às vezes. Você domina tanto o assunto que dá tédio. Às vezes dá tédio. Depois de 172 semanas falando só sobre marketing digital, às vezes você fica entediado. Às vezes você quer falar sobre outra coisa. Só que você fica com medo. Mas será que as pessoas querem ouvir eu falar sobre outra coisa? Vocês pararam para pensar, eu estou desde o dia 1º de janeiro sem fazer nada, nenhum post, nenhum conteúdo, nada sobre política, sobre nada, nada. Então você vai ficando entediado. Mas assim, se atenha ao trabalho, se atenha ao plano, se atenha ao negócio. Sim, um tema, pessoal. Um único tema. Um único tema. Por favor, senão vocês vão se complicar. Não façam vários temas. Ah, mas a Lara e o Conrado, eles falam sobre 1000 coisas. O que tem em comum entre a Lara e o Conrado? Eles não vendem produtos o tempo todo. O Conrado nunca vendeu um produto. A Lara vende um produto físico e um digital, que nem sei quando se repete. O Pedro está fazendo uma pergunta ótima. Marketing digital e tráfego são temas distintos? Pega os melhores. Pega os melhores do marketing digital e pega os melhores do tráfego. Eles falam sobre marketing digital ou tráfego. Já parou para pensar nisso? Os melhores do tráfego falam só sobre tráfego. Os melhores de marketing digital falam só sobre marketing digital. De tão complicado que é usar vários temas. Então, muito cuidado com isso. E por último, 1, 2, 3. E por último, uma mazela. O que é uma mazela? Um castigo. Um castigo que o seu público vai receber se ele não reconhecer que a mensagem que você traz é boa para ele. O que é uma mazela? Uma consequência, um castigo. Qual é a minha mazela? Qual é a minha mazela? Você comprará vento, sonhos e vai perder dinheiro. Ponto. Você não quer acreditar que a vida é trabalho? Você não quer acreditar que a vida é dar duro? Você não quer acreditar que isso daqui não tem atalho? Você não quer acreditar que isso daqui não tem hack? Quer comprar os sonhos dos milionários? Quer comprar os sonhos dos caras da praia, do Instagram? Compre e se foda. Compre e perca. Compre e quebra a cara. Você quer ser day trader e fazer 10% todos os dias, enquanto o Warren Buffett faz 20% por ano? Compre e quebra a cara. Essa é a minha mazela. Então, essa é a primeira estrutura 1-1-1. Um inimigo, um tema e uma mazela. Agora nós vamos para a segunda estrutura 1-1-1, que agora é uma estrutura de campanha. Agora nós estamos falando de uma estrutura de campanha. 1-1-1-2, né? Eu vou ter que criar um nome para isso. Vou ter que criar. Então, ali, ó, a Beatriz está pegando muito bem. Qual que é a minha mazela? Faça o que... Ícaro, eu compro um helicóptero ou eu aprendo a domesticar pôneis? Faça o que você quiser. Desde que você assuma as consequências. O que significa assuma as consequências? Significa que elas existem. Que elas existem.
A Beatriz, ninguém está vendo porque ela colocou só para os palestrantes. Coloque para os palestrantes e participantes. Qual é a segunda estrutura 111 que vai proteger vocês? Esse 111 protege vocês. Um produto, uma campanha e uma oferta. Foque em um único produto. Se eu fosse um cara começando agora, o que eu venderia? Eu venderia apenas o novo mercado a R$ 79,90 e acabou. Todos os meus desafios seriam para vender novo mercado. Todo o meu conteúdo é só para vender novo mercado. Uma campanha. Enquanto você está começando, escolha um tipo de técnica para vender o seu produto. Enquanto você está começando, escolha. Você vai fazer o desafio? Se apegue rigorosamente ao desafio e faça 3, 4 ou 5 antes de abandonar ele. Você quer fazer a semana? 4 vídeos? Olha o Sobral fazendo semana aí. Bem pra caramba, cara. Delícia ver o Sobral executando a semana, a estratégia de semana. Tá lindo. Muito mais bem montado do que eu imaginava. Tá lindo. Vários materiais. As imagens estão muito legais. Fiquei até com vontade de fazer uma semana depois disso. Mas vai ser lá no escritório novo. Esse desafio é a última ação que a gente vai fazer no ano. Uma campanha, escolha um formato, mesmo que seja uma masterclass. E uma oferta. Qual é uma oferta? Marketing digital por R$ 79,90. Um produto com 50% de desconto. Você tem 50% de desconto para adquirir esse produto hoje. Uma oferta. Uma oferta. Quais são os 3 desmembramentos que eu imagino para essa estratégia? Você construiu o público, você construiu o seu muro, você tem a sua mazela, você tem o seu discurso, você tem a sua promessa, você tem um produto, você tem uma campanha, você tem uma oferta. Quais são os 3 desfechos que eu imagino que podem ser feitos da maneira mais eficiente possível? Primeiro deles, você pode pegar isso e fazer um desafio, e fazer uma semana, e fazer uma live viradona, e fazer um corujão, e fazer um evento, uma imersão, um bootcamp, para vender um produto no-brainer. Voltem para as aulas. Aqui, quem chegou agora, depois dessa aula, vá ver a aula 141, depois veja 148, 149, 150. Fazer um desafio para terminar com um no-brainer significa o quê? O cabeça de milionário não deixou de ser um no-brainer. Cara, as pessoas começaram a ver aquilo e falaram, meu, puta que pariu, não acredito que você vendeu isso por R$50. Pois é. Não deixou de ser um no-brainer. Mas agora eu tenho público-alvo, milhares e milhares de pessoas para fazer upsell. Ícaro, então você é um safado. Você é um bandido. Você é um cretino. Você vendeu isso por R$50 só para vender outra coisa mais cara. Não, compra quem quer. Se eu fizer um upsell agora no Cabeça de Milionário, olha pessoal, agora que vocês entenderam isso, vamos fazer um upsell? Investindo no exterior, eu vou mostrar como é que abre a conta, eu vou mostrar como é que seleciona os ativos, eu vou mostrar como é que eu faço com a minha carteira, eu vou mostrar como é que manda a grana para lá, eu vou mostrar como é que faz a renda fixa lá, que é diferente da daqui, eu vou falar como é que é fundo imobiliário lá, eu vou falar como é que é ação lá. Só que agora não custa R$50, agora custa 497. Cara, quem quiser vai. Quem quiser vai. Por que 500 mango? Os caras que vendem isso cobram 4 mil. E eu ainda tô bem, por quê? Porque 500 mango eu não tenho obrigação nenhuma de ser uma puta autoridade. Eu só mostro o que eu acredito. Então você pode desmembrar essa campanha inteira num no-brainer. Olha, pessoal, estou dando 1 mês de acesso grátis à minha plataforma. Você pode sair do no-brainer. Você pode fazer uma microassinatura, cara. O primeiro dinheirinho para cair na sua conta, o primeiro dinheirinho para você se financiar. E aí venha, você pode sair daqui para um no-brainer, aula 148. Então você pode acabar essa aula e começar a 148. Você pode cair para uma microassinatura,
aula 152. Você pode sair daqui, fazer essa campanha, levantar seu muro, deixar ele bem bonitinho e sair para uma microassinatura. Bem baratinha. R$ 9,90 por mês, por exemplo, como o Silas está falando. Ou você pode sair daqui para um produto regular. É um produto que vai de 97 a 197. Pode sair para um produtinho regular. Aula 148. 149 também. Pega um pouquinho dele lá. Então, depois de todas essas estratégias, você ainda pode escolher para qual saída você vai. Ícaro, eu montei tudo bonitinho. Para qual saída eu vou? Ícaro, eu vendo produto físico. Como é que fica isso para mim? Cara, produto físico, geralmente você tem que pegar o ponto forte do seu produto e construir um muro em cima dele. Quem é que lembra do slogan da Tigre, de encanamentos? Aposto que tem muita gente que lembra aqui. Tigre, tubos e conexões. Opa, alguém já falou mico. É isso, fuja do mico. A Tigre vira e fala assim, tubos e conexões custam menos de 2% da obra. Puta que pariu, quem foi o filho da puta que criou isso? Tubos e conexões custam menos de 2% da obra. Ou seja, cara, 2% da grana é para tubos e conexões. Tu não vai comprar Tigre. E como é a propaganda? É a mulher encontrando um pedreiro quebrando a cozinha dela. Eu vou mudar de apartamento. Imagine se eu tivesse escolhido o tubo e conexão mais barato de todos. E aí, a Ana acabou de chegar lá com as 2 crianças e o cano estoura. Eu tenho que quebrar a parede. É muito doloroso. Uma das melhores propagandas da história inteira. Da história inteira. Planeta Terra inteiro. A Tigre é fodida. Fudida, fudida, fudida. É lindo isso daí. Nem sei se foi um publicitário que criou, mas foi lindo. Então, assim, eu nem sei se a Manco é tão pior que o Tigre. Nem sei. Não entendo nada disso. Mas eu sei que, se eu tivesse que escolher, eu ia comprar ela. É que nem torneira. Torneira, você fala pro pedreiro. Qual que você compra? O pedreiro vira e fala qual? Essa é mais difícil de saber, né? Tem muita gente aqui que não tem proximidade. O pedreiro vira e fala assim, Deca. Olha lá, soltou. Mary Poppins. Mary Poppins falou, Deca. Por quê? Porque se o pedreiro fizer qualquer merda e ele comprou Deca, a culpa nunca vai ser dele. Não, eu comprei Deca, você tá louco? Isso daí teve algum problema. Meu não é. Eu comprei Deca. Ah, então é por isso que você sabe. Então, assim, produtos físicos, pega o seu principal. Ah, Ícaro, isso é o meu principal ponto. O meu produto é vagabundo. Se o seu produto é vagabundo, você tem a obrigação de ter um preço bom. Então, é preço. É preço, 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 preço. Aqueles cabos chineses que toca fogo. O cabo ele não pode esquentar no Inmetro, né? O do chinês não só esquenta, como ele pega fogo e vira uma labareda. E o plástico, ele queima. O plástico, ele é combustível. Você queima o bagulho e ele começa... Tem cara que compra ele. Tem cara que vira e fala assim, como é barato. Então assim, mas é o quê? Mas é preço, cara. Então se você tem produto físico, pega um ponto e se diferencia. Eu gosto muito da ideia de me diferenciar através do atendimento. Como todo mundo atende mal, por exemplo, se eu fosse um prestador de serviço, eu me diferenciaria pelo prazo. Todo mundo, aqui eu não atraso, aqui eu não atraso, aqui eu não atraso. Eu começaria a criar o meu muro assim, aqui eu não atraso, aqui eu não atraso. Você sabe quanto que te custa de dinheiro contrato atrasado? Coisa mal feita, porque todo mundo atrasa. Esse seria o meu grande diferencial. Se eu fosse arquiteto, se eu fosse pedreiro, se eu fosse empreiteiro, se eu fosse marceneiro, se eu fosse relojoeiro, se eu fosse sapateiro, todo prestador de serviço. Aqui eu não atraso, eu não atraso, eu não atraso, eu não atraso. Minha lavanderia não atrasa. Não atrasa. A Latam fez isso. Firmando o nosso compromisso com a pontualidade. É isso. Firmando o nosso compromisso com a pontualidade, nós, a Latam, a companhia aérea mais
pontual do Brasil. Todo voo deles é assim, firmando o nosso compromisso com a pontualidade. É isso. E o da Gol? Qual é a da Gol? Todos os nossos voos possuem internet. Bom, é isso. Cada um vai pro seu, entendeu? Olha que do caralho. Eu pedi uma discussão no Instagram sobre a diferença entre AMD e Dell. Cara, a galera começou a viajar na explicação. Foi do cacete, eu aprendi pra caramba. Não sabia nada entre as duas. Agora sei um monte de coisa. Porque eu não entendo NVIDIA, não entendo AMD, não entendo Intel. Eu não entendia. Eu sabia que era um produto, sabia que eram empresas, eu conseguia entrar e ver o faturamento deles, conseguia entrar e ver o balanço deles, a DRE deles, mas não sabia, não tinha conhecimento de produto. Agora eu tenho um monte de produto. Então, assim, as pessoas sabem o que os produtos oferecem. As pessoas sabem porque elas compraram. As pessoas sabem porque elas compraram coisas baratas. Isso é o melhor, cara. A melhor coisa é que o barato é comprado não só porque é ruim, é pobre. As pessoas sabem porque elas estão comprando algo barato. Quer um exemplo? As pessoas sabem. Minha esposa, ela sabe porque ela está comprando o sabão em pó mais barato do mercado. Eu quero ver se tem alguma dona de casa aqui. Quando é que a dona de casa compra o sabão em pó mais barato do mercado? Ah, se alguém acertar aqui, se um homem acertar, mulher não. Ah, o Tomate acertou. É para lavar quintal, é para lavar área de serviço. É para isso que você compra lá, o mais barato. Porque você lava rapidinho. Então, assim, você sabe por quê. Beleza? Pessoal, aula mais longa do que o comum, hein? Espero que vocês tenham gostado dessa estratégiazinha nossa contra eles. Eu aprendi isso um dia desses. Qualquer dúvida, joguem lá no grupo. Desculpem por ter remarcado de ontem para hoje. Estava lá em São Paulo. Muito obrigado e até a próxima.